Olá! Oi meninas, hoje o papo é com vocês. Hoje a gente vai falar sobre aquela pessoa, aquela mulher que quer viajar sozinha, mas tem medo, tem dúvidas. Vamos ter um bate-papo bem descontraído. Apertem os cintos que nós vamos voar. Sejam bem-vindos, eu sou a Rose, do Viagens da Rose do Azo, e quando eu apareço assim, sozinha, que normalmente eu vou ter um papo mais para as meninas, né? Eu fiz algumas mochiladas sozinha pela Europa e comecei com 43 anos, era um sonho desde criança. Se você está chegando de paraquedas, eu só vou contar um pouquinho aqui. Então, eu me preparei desde muito cedo estudando idiomas, estudando muito sobre países, sobre roteiros, museus, que é a minha paixão. E eu tenho visto muito nas redes sociais, vem muito para mim, assim, perguntando o que eu quero viajar sozinha, eu tenho medo, dando parabéns pela coragem. Gente, não é coragem, é preparo. Isso mesmo, você quer viajar sozinha, sempre teve vontade, mas teve medo? Olha, uma das coisas que eu digo, o importante é você querer. Se você quer, você já está com meio caminho andado. Então você, por exemplo, ao invés de ir completamente sozinha, como eu fui com minha mochila, você pode ir pegar uma excursão, que ali você já vai ter uma quebra de paradigmas. Porque o que é o viajar sozinho? É você descobrir você mesma, o prazer e a vontade de estar junto de si mesma, mas ao mesmo tempo quebrando barreiras, saindo do seu habitual, do seu lugar comum. Normalmente quando a gente se abre para o mundo, quando a gente sai da nossa casinha, né? A gente descobre muito, a gente tem uma evolução muito grande. E aí vai, se você já não está acostumado a viajar e vai começar a viajar, não tenho parceiro, pega uma excursão, porque ali você já vai aprender a conviver com outras pessoas, já vai sair de casa, que já é uma vantagem, e você vai aprender a fazer amizades. Eu costumo dizer que o bom de viajar é você justamente mudar de roupa, a roupa da alma. Então você vai para um lugar diferente, no meu caso eu gosto de ir para cultura diferente, com idiomas diferentes, com pessoas completamente diferentes, normalmente diversas nacionalidades. Isso tudo vai te acrescentar muito. O medo, todo medo, a gente sempre tem que ter medo. Porque o medo, o que acontece? É uma autoproteção. Então você tem que pensar assim, sim, eu tenho medo. Mas, e o que esse medo me bloqueia? O que esse medo me prende? Faz eu perder as oportunidades da vida. Então a gente tem que começar a quebrar barreiras. Claro, se eu tenho medo de pular de um prédio, é meio lógico, né? Você não vai pular do prédio porque você vai morrer. Mas tem gente, por exemplo, que tem uma barreira, as mulheres, porque nós somos muito cobradas, a gente é muito taxada, a gente tem aquela cobrança de eu vou à noite num restaurante jantar sozinha. Muita gente nunca foi. Ir no cinema sozinha. Muita gente nunca foi. Isso é por aí. Então, se você tá nessa turma que não vai num barzinho, não vai num show sozinha, não vai numa peça de teatro, comece a quebrar a barreira por aí. Vai primeiro num cinema, porque cinema é escuro aí, então tudo bem. Depois você já vai subindo o patamar, vai sair para jantar, vai tudo isso, e aí você vai ver, pelo menos comigo é assim, que você começa a perceber mais o ambiente, você começa a vamos dizer assim, sintonizar mais com tudo. Quando você tá com alguém, você começa a bater papo, você começa a, vamos dizer assim, a se envolver com outra pessoa, porque tu tá lá, tu tá conversando, tu não vai ficar que nem uma estátua do lado de outra pessoa. E quando você está sozinha, não. Então, nesse momento, você vai se sintonizar mais com você e com
tudo ao seu redor. Por isso que se uma pessoa viaja sozinha, raramente ela será assaltada. Porque na Europa tem muito pickpockets, que é aquele que se aproveita que a tua mochila tá meio aberta, tá para trás e tal. Só que quando você tá sozinha, você tá tão antenada com tudo, a sua percepção abre em tal ângulo que realmente você não vai, raramente você vai ouvir dizer que alguém sozinha viajando foi pego por um pickpocket, né? Então, esse é um dos pontos, né? Você abrir o seu chakra, abrir o seu coração. E os medos realmente são normais. Muita gente pergunta, não sei falar nenhum idioma. Eu realmente, eu falo alguns idiomas, mas, por exemplo, alemão, eu tive 1 ano na aula de alemão, tirava notas boas, mas eu não sei nada de alemão. E eu fui para Suíça e para Áustria. E houveram pontos que não adiantou inglês, espanhol, italiano, nada, gente. Então a gente partiu para o dedão no cardápio, olhar para o lado e ver alguém que estava comendo alguma coisa interessante e pedir igual, e assim a gente vai. O lance é pensar assim, você tem que quebrar barreiras diariamente. Não é no seu trabalho, você não tem que quebrar barreiras. Como mãe, gente, a mulher, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é esposa. Como mãe, ela tem que ser mãe, amiga, psicóloga, professora, clínica geral, porque a mãe fica toda hora mapeando como é que se o filho tá tudo bem, se aquela tosse tá normal, se tá indo no banheiro tudo certinho. Então, a mulher já é isso. Como esposa, né? Como mulher, ela tem que ser mulher, a esposa, a amante, a amiga, e além de tudo, ela normalmente hoje em dia trabalha fora e ainda cuida da casa. Porque mesmo que o marido, vamos dizer assim, que ele seja pau a pau, mas normalmente é a mulher que vai ver a despensa, a mulher que cuida de todos os detalhes, né? Eu morro de rir que aqui em casa, por exemplo, hoje na hora do café da manhã, a gente tá com uma coisa muito corrida aqui, né? E eu sentei no café da manhã e eu gosto de comer devagar. Eu acho que na hora de a gente se alimentar tem que ser com calma. Quando eu terminei, os 2 meninos, né, o meu pai e o Aso, já tinham botado a sua louça do café da manhã na pia e cada um se espalhou para um lado. Nem vi. Então, acaba a gente sempre sobrando, por mais que eles ajudem. O pai ajuda de uma maneira que realmente para a idade dele ele ajuda bastante. O Aso me ajuda muito, mas tem horas que a coisa sobra, né? Então quer dizer que a gente já sabe. Então a gente já nasceu com essa capacidade, a mulher já nasceu com a capacidade de dar à luz, ponto. Então, coragem maior do que essa. Se você tá se perguntando se você pode viajar e você, a mãe, já deu à luz, pelo amor de Deus, minha querida, você está parando no tempo. Vamos lá, você já fez o máximo que, como eu digo, o ápice que um ser humano já pode fazer, que é dar à luz. Eu, por exemplo, nunca não sou mãe, não dei à luz. Então, mas mesmo assim eu já viajei. Pronto. Então, e você tem que começar de algum ponto. Por exemplo, se você, no meu caso, para eu viajar, eu me senti mais segura como? Pesquisando a exaustão. Onde eu ia, o que eu ia fazer em tal dia, pesquisando como os hábitos naquele país, naquela cidade. Por exemplo, mesmo indo para a Turquia com o pai e com o Aso, eu fui pesquisar como é que as mulheres deveriam se portar nesse país, como é que deveriam se vestir. Não tive grandes problemas, tudo lá é muito aberto, mas mesmo assim nós ficamos em Istambul, num bairro bem tradicional, e a gente sentiu que ainda bem que eu estava bem tapadinha, porque o Aso já queria comprar uma burca para ninguém me ver. Então é isso, meninas, a gente tem que ganhar o mundo. A minha mãe já foi uma das primeiras mulheres da cidade a usar calça comprida, na época fumar, que era uma coisa, né? Hoje a gente sabe que é horrível, mas na década de 50 era outra, né? Era chique. Então, ela já quebrou barreiras, ela trabalhou desde muito cedo,
era professora. Então ela já quebrou barreiras e ela já me criou assim, dessa maneira, né? Para eu não ficar naquela, vamos dizer, no tradicional da mulher, que tem que é obrigada a crescer, casar, procriar e tal. Eu não fui criada dessa maneira, fui criada de uma maneira bem livre, sim que tinha que ter uma profissão, sim que tinha que ser, acima de tudo, ser feliz e saber o que eu queria da vida. E eu acho que agora é o geral, né? A gente tem que correr atrás e se libertar. Se você ainda não conseguiu, não quebrou essa barreira, eu acho que tá na hora de você pensar dessa maneira. Se eu quero viajar, vou começar pelo menos um final de semana, vou pegar uma excursão e vai criando e vai crescendo e vai abrindo a mente, abrindo o coração. O importante, acima de tudo, é ser feliz. Se você for feliz dentro de casa, beleza. Mas se você está sentindo essa vontade de sair, de abrir as asas e ganhar novos horizontes, gente, vá. O medo nós temos de tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, a gente de sair de casa já dá medo, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Então pensem depois nas lembranças. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito medrosa, apesar de ser moderna, ela era muito medrosa, ela não saía de casa sozinha, muito raramente, ela sempre era o meu pai ou eu que a gente ia com ela. Então quando eu falei que eu ia viajar com uma mochila, ia pra Europa, não sei o que, sozinha, eu já contei aqui, o avião subiu, minha mãe desmaiou, mas eu fui, coração apertado, filha única, minha mãe sempre foi minha melhor amiga, mas eu fui. E depois ela tinha um orgulho, como meu pai tem um orgulho, dessa filha ter ido. Mesmo sabendo de todos os empecilhos, todos os medos, todo mundo dizendo é perigoso. Isso mesmo, gente, vocês vão ouvir muito. Ai, é perigoso. Ai, não fica bem. Ai, uma mulher sozinha viajando, indo para hostel, indo para isso. Gente, ninguém sabe mais do que nós o que é melhor pra gente. Então, quando alguém vier falar isso pra você, esqueça. Foi o que eu fiz. Pessoas vinham e diziam, é perigoso, é isso e aquilo. Assim, pra mim, mais perigoso do que a gente andar hoje em dia nas ruas do nosso país, né? É tanta coisa que acontece. Então eu acho que você tem que dizer assim, não, eu vou. E fazer como muitas estão fazendo, converse com outras pessoas que já viajaram, tire dúvidas. Meu sonho, eu tenho um sonho de ir para Paris, como a Sabrina no filme. Maravilhoso, se joga, vai pesquisar, vai ver. Mas eu quero fazer um curso, corre atrás. Gente, vamos sair da mesmice, vamos sair, abrir os olhos, abrir o coração e não tenha medo. O medo realmente, ele paralisa a gente. E hoje eu tive que vir aqui fazer um vídeo um pouco diferente, meio que um desabafo, para dizer que temos que viajar, temos que abrir, principalmente as mais velhas, quando se separam depois de um longo casamento, que os filhos estão criados e saíram, as que perderam, né, o seu parceiro porque ele foi para outra dimensão. Enfim, nesses casos ainda o medo é maior, porque tem uma tradição maior, uma cobrança maior, muitas vezes até dos filhos dizendo, ai, que vergonha, mãe. Não, gente. Aí é que tá na hora de você agarrar a sua vida nas suas mãos. Você já teve os filhos, já criou, eles já estão cuidando da vida deles e você ainda tem muito que viver. O meu pai vai fazer 87 anos e ele ficou viúvo com 80. E aí o que eu disse para ele, querido, agora você vai viajar comigo. Só somos nós dois, depois é que eu conheci o Azo, só somos nós dois no mundo. E agora vamos cair no mundo, vamos viajar, vamos. E ele com muito medo, gente, muito medo, medo de tudo, medo de não falar outros idiomas, medo de avião, medo de tudo. E eu falei com ele, não tenha medo, tu tá comigo.
E a gente vai porque a gente merece isso. A gente sofreu demais e a gente merece. E hoje em dia ele vai, ele é daquele que primeiro diz assim, eu não quero, eu não gosto. Aí, mas depois que ele já tá na fogueira, aí o fogo é maravilhoso. Então, gente, vamos aí, vamos. Eu tô aí, quem quiser pode falar, pode perguntar, pode trocar, é só botar ali nos comentários. Mas eu acho que esse é um momento muito importante para todo mundo, depois dessa pandemia, né, que ainda estamos nela, mas agora já mais flexibilizado. A gente viu o quão importante é a vida, o quão importante é a gente aproveitar cada minuto que a gente tem de vida, de saúde, de paz, de luz. Então, vamos lá, aproveitem. Por hoje é só, abri meu coração, já tô até mais leve, que eu queria muito falar para vocês. E ó, um beijo bem grande no coração de todas vocês. E, gente, vamos aproveitar a vida, que ela é muito curta.